Meus diletos e queridos irmãos aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo, a paz do Senhor Jesus. Podeis sentar. Nós sabemos que estamos agora, na terça-feira passada, nós encerramos os estudos relacionados às parábolas. Foram 13 estudos proveitosos. Hoje nós vamos começar um novo ciclo temático. E esse ciclo temático já está até aí na tela, vocês estão vendo. Escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Eu vinha sentindo Deus falar comigo já há uns 4 meses para tratar sobre esse assunto. E faz algum tempo que a igreja não tratava. E de tempos em tempos, os temas voltam, os temas são abordados. E alguém pode dizer, mas pastor, eu já conheço profundamente essa temática. Mas tem alguém que não conhece. E conhecimento nunca é demais. Sempre é necessário nós estarmos com esse conhecimento atualizado, vivo na nossa memória, no nosso coração, vendo o que Deus tem a falar. Então, nós vamos abordar essa temática que é muito importante para a nossa vida cristã. Pode acontecer que tenha alguma igreja que se denomine de evangélica que às vezes não tem predileção por esse tema. Tema como esse, ou tema relacionado à doutrina do pecado, por exemplo, ou da salvação. Tem determinadas denominações aí que estão surgindo por aí que não tem muito interesse. Eles têm interesses em outras coisas. Mas aqui na Assembleia de Deus, sempre foi abordada ao longo da história dessa igreja centenária, essa temática da escatologia bíblica. Então é muito importante nós hoje tratarmos. Eu quero agradecer o Cleise que nos ajudou, contribuiu com a organização do material que será exposto. Ele que é professor de escatologia e professor de teologia aqui do nosso seminário. Então a gente recorre a esses mestres que vão nos ajudando. É para isso que eles estão nas posições que estão. Graças a Deus. Hein? Então vamos lá. Foi me dado um controle. Deixa eu ver se ele funciona aqui para nós. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1. Vamos ver o que diz o texto bíblico. Apocalipse, capítulo 1. Muito bem. Apocalipse, capítulo 1, apenas o primeiro versículo por hora. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seus anjos, deu a conhecer ao seu servo, como é o nome dele? João. Vamos seguir mais um pouquinho. Que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia
e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está longe. Próximo. Diga, o tempo está próximo. Podeis sentar. Tem uma outra passagem que é de Daniel. Daniel 12:8 diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Vocês observaram um detalhe importante nessa parte do versículo 3, que diz: o tempo está próximo. E alguém pode, já em primeira linha, dizer assim: pastor, como que o tempo já está próximo, se esta carta, o Apocalipse, foi escrito por João lá há séculos, há cerca de 2000 anos, vamos colocar em números redondos? Como é que essas coisas que estão reveladas aí, que vão acontecer, são coisas relacionadas ao futuro? Como é que está próximo, pastor? Ele se enganou? Houve equívoco? Porque para nós, na nossa contagem de tempo, 2000 anos é muito. 100 anos já é longo. A nossa igreja tem 106, 107, é longo. 200 anos é muito, são muitos anos. 500 anos, o Brasil tem 500 e um pouco de descoberta oficial. Nós consideramos um tempo longo. Agora, 1000 anos não é distante? 2000 anos, se transporte aí, faça um retrospecto dos fatos que aconteceram ao longo de 2000 anos. Agora a Bíblia diz, meus irmãos, que 1000 anos para Deus, 1000 é como se fosse um dia. Logo, 2000 anos para Deus é como se fosse apenas 2 dias. Ora, se assim é, nós que estamos no século 21, nós estamos vivendo o 3º dia na perspectiva de Deus. Então, quando nós nos transportamos para a realidade divina e olhamos os fatos da perspectiva de Deus, nós conseguimos entender o que foi escrito aqui, quando diz que o tempo está próximo. 3 dias para Deus, 2000 anos para Deus corresponde a 2 dias na conta de Deus. Então Ele quer, o Senhor, que nós façamos a interpretação bíblica a partir da perspectiva dele e não da nossa mente. Daí a importância do Espírito Santo para nos ajudar a compreender. Amém? É Ele que ilumina, diga ilumina a minha mente. Isso, coloca uma luzinha aí na mente. Espírito Santo, coloca uma luz na minha mente. E muitos assuntos aqui são assuntos espinhosos, complexos. Por isso Daniel colocou aí: pois eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Hoje, meus amigos, nós vamos introduzir o tema. Nós não vamos
entrar em temas específicos, que não haverá tempo, porque nós vamos a cada terça-feira tratar de um tema maravilhoso, um tema importante. Muito bem. Uma pergunta colocada na introdução: que eventos acontecerão nos últimos tempos? Nós sabemos que o ser humano ele é curioso quanto às coisas futuras. Existem até filósofos futuristas que tentam prever o que acontecerá no futuro com base no que está acontecendo, por exemplo, no planeta Terra, a partir desses eventos naturais, a partir, por exemplo, do aquecimento global. Disse até hoje, tem um estudo muito aprofundado sobre as questões climáticas. Há uma constatação de que a Terra está aquecendo, e isso preocupa os cientistas. Então eles começam a fazer previsões acerca do futuro, considerando aspectos climáticos, considerando aspectos relacionados a aumento da população no planeta, a questões radioativas e outros fatores que estão acontecendo, coisas naturais. Bom, então tudo isso é preocupação dos homens. E nós, igreja, nós, discípulos do Senhor Jesus, filhos de Deus, como é que nós estamos vendo o futuro? O futuro para nós é uma incerteza. Quem está no controle da história da humanidade? Quem está no controle das coisas? Quem está sustentando esse planeta? Acaso o homem? Acaso a ciência? Então essas coisas assim, nós vamos estudar e essas coisas relacionadas ao futuro. Parafraseando o apóstolo Pedro, a escatologia é um estudo que envolve doutrinas difíceis de entender, mas não impossíveis. Difícil porque vai exigir um estudo meticuloso, detalhado, calma. Exige nos afastarmos de doutrinas fantasiosas, alegóricas, e está numa doutrina sólida, exige muita atenção, mas vale a pena esse esforço que nós vamos fazer. Amém? A correta compreensão sobre escatologia, bem como de todas as matérias teológicas, exige que se priorize o que está revelado nas Escrituras, o que está escrito. Amém? Pois a Bíblia apresenta a totalidade do conhecimento acerca das coisas futuras. A Bíblia apresenta ou não apresenta a totalidade daquilo que Deus quis nos dar a conhecer? Porque aquilo que Ele não quis ainda está oculto para nós. Deuteronômio 28, 28. Tem coisas que Deus não quis mostrar, não quis revelar para nós neste tempo. São coisas que Ele tem o domínio, a soberania para dizer o que interessa para nós, e o que não está na Bíblia não está fora. Deus não quis falar. Não cabe a nós ficar especulando. Mas eu acho que isso está acontecendo. Tem um filósofo uma vez na faculdade que é saber o que acontece com a alma do cachorro. Eu lá quero saber com isso, rapaz. Quero saber disso. Bom, uma coisa muito importante já, que nós vamos firmar hoje aqui, é qual o método que nós vamos adotar para estudar. Por quê? Pastor, por que é importante o método? Porque um método equivocado pode levar a
falsas afirmações, pode levar a interpretações equivocadas, a confusão. O método é o caminho que você leva para compreender o texto, para compreender a palavra escrita. Isso aqui foi escrito aqui no grego. O grego não é uma língua viva. O grego tem uma lógica. O grego é estudado. As pessoas estudam o grego e vão lá no original para saber o que quer dizer essa palavra aqui. Então, como é que nós vamos nos afastar do método que nós vamos usar aqui, que é o histórico gramatical, também chamado de histórico literal? Por que é histórico literal? Primeiro, porque ele leva em conta o sentido da palavra no seu uso comum, no contexto da época, no contexto em que foi escrito. Ele não se afasta da literalidade. Então, o método que nós vamos usar para compreender os diversos temas que vamos estudar ao longo desse período, não é um método alegórico, que é um método perigoso. Eu coloco até aí no texto. Há quem usa o método alegórico para interpretar a Bíblia, mas esse método apresenta perigos. Porque no método alegórico, o intérprete ele é livre para interpretar segundo a imaginação dele. E nós não somos livres para interpretar. Porque o melhor intérprete do texto bíblico é o Espírito Santo. E ele exige que nós estejamos em comunhão com ele para entender o que está escrito. Nós não podemos nos afastar dele, não é verdade? Senão a gente vai cair em fantasias, em alegorias, em interpretações fantasiosas. Sobre esse método interpretativo, eu trouxe seu doutor Terry, afirma: seu hábito, o do método alegórico, é desprezar o significado comum das palavras e dar asas a todo tipo de especulação fantasiosa. Ou seja, quem usa o método alegórico para interpretar o Apocalipse, por exemplo, ele exerce o papel principal, o centro de interpretação. Aí não é o Espírito Santo, é ele que tem liberdade para interpretar como ele quer. E não há controle sobre isso. Porque a imaginação do ser humano, ela é muito difusa e vaga, e não tem controle, não tem limites. Mas se você for numa palavra grega e buscar escatologia, ela tem limites interpretativos. Tem coisa que, não, isso aí não tem nada a ver com a palavra no original. Não é assim? Tem controle? Muito bem, então nós vamos usar esse método aí. Alguns chamam só método literal, gramatical, mas é histórico literal ou histórico gramatical. Por quê? Número 1, ele leva em conta o contexto histórico, o contexto cultural, e leva em conta a palavra da forma como ela foi escrita no original, a literalidade dela, que tem limites interpretativos. Esse autor diz: para o cristão, a Bíblia apresenta um ensino claro e detalhado sobre o futuro. Assim ele pode saber com certeza o que está à sua frente. Meus irmãos, o mundo lá fora, que não tem esse contato com essa matéria, esse mundo lá fora está perdido. Eles não sabem dizer o que acontecerá no futuro. Para eles é uma incógnita, uma interrogação. O que vai acontecer? As incertezas são grandes. Fala-se que hoje nós estamos vivendo uma sociedade pós-moderna, cuja característica fundamental seriam as incertezas. Mas para nós outros, que conhecemos a Bíblia, sabemos que Deus revelou tudo o que vai acontecer no futuro. Portanto, nós estamos seguros em uma certeza:
A primeira certeza é de que aquilo que Deus profetizou que vai acontecer, aquilo que Ele revelou que vai acontecer, assim será, porque Ele está no controle dos acontecimentos futuros. Isso nos dá uma segurança, sim ou não? Sim. Vamos para uma definição de escatologia. A palavra escatologia vem de uma palavra grega, escatos, que quer dizer último, diga último. E a segunda palavra logos, que quer dizer palavra, estudo, conhecimento. Portanto, escatologia é o estudo do quê? Das últimas coisas, das coisas futuras, dos últimos acontecimentos. Escatologia é um estudo sobre isso, sobre as coisas futuras, sobre as coisas últimas coisas, como dizem alguns autores. Portanto, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Na escatologia está em pauta a tradição profética relativa aos últimos fatos que haverão de suceder no desfecho final do presente ciclo histórico. A história, ela tem um início e ela vai ter um desfecho. A história começa em Adão, a história da humanidade, e ela vai se encerrar com os últimos fatos, os últimos acontecimentos que estão narrados aqui no Apocalipse. Oi? A vitória triunfante de Cristo, final, reinando sobre tudo. Muito bem. A escatologia chama a nossa atenção para a verdade de que Deus é um Deus pessoal, diga pessoal, que tem um propósito, um plano abrangente, que abrange presente e futuro, podendo Ele contar como certa a sua realização. Então, a história da humanidade, ela faz parte de um plano abrangente estabelecido por Deus. Ele estabeleceu esse plano. Nós estamos aqui na terra com um propósito. A nossa vida, ela tem um sentido na medida em que nós nos alinhamos com a vontade de Deus. A nossa vida tem um sentido. Diga, minha vida tem um sentido. Diga, eu tenho uma esperança. Há um propósito de Deus na minha vida. Nós não estamos por acaso aqui. Nós não estamos por acaso aqui no planeta. Glória a Deus. Então, Deus garante o cumprimento da sua palavra. Deus garante o cumprimento daquilo que Ele disse que vai acontecer. Ele vela pela sua palavra. Ele vela pelo cumprimento daquilo que Ele falou. E ninguém pode impedir. Quem pode impedir os planos de Deus? Quem pode impedir a realização dos eventos profetizados? Ninguém. Filosofias pagãs, elas cometiam um equívoco. E a maior parte das antigas filosofias pagãs encarava a história como um ciclo, sem começo e sem fim, sem meta. Isso aí era a filosofia pagã. Mas descobertas arqueológicas mostram que as pessoas tinham medo de que deuses envelhecidos e forças destrutivas e reinos da morte estivessem trabalhando para apagar a lâmpada da organização do mundo civilizado. Naquele tempo antigo, pensava-se, por exemplo, que Baal é que tinha o controle da chuva. E Deus mostrou para aquele povo que não, que quem tem o controle é Ele. Quando o profeta disse, se prepare que vai chover, a chuva aconteceu. Porque quem tem o controle sobre a natureza é Deus, e não o homem.
e não os deuses. Quem tem o controle da história não são esses deuses com D minúsculo. Quem tem o controle é o Senhor nosso Deus. Isaías 46, versículos 9 e 10 diz: não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus é soberano para fazer aquilo que é a vontade dele. E a Bíblia nos diz em Romanos 12 que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por que estudar escatologia? É importante, sim ou não? Muito importante, como disse o pastor Paulo Alberto, importantíssimo, muito, porque vai afastar dúvidas, confusão, incertezas, afasta o medo. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade libertará do quê? Do medo. Libertará do quê, pastor? Da confusão, da mentira, da fantasia, dos mitos, das angústias. Quando a gente conhece a verdade, a gente se apoia na verdade, e a verdade vem trazer crescimento espiritual, a verdade vem libertar, vem fortalecer, a verdade vem trazer luz para a nossa mente. Aleluia. Então vamos ver algumas razões. Primeiro, para afastar divergências teológicas inúteis. Há autores de livros, os mais diversos sobre escatologia, que usam métodos inadequados para fazer a interpretação da Bíblia. E com essa interpretação que eles realizam, eles produzem doutrinas confusas que causam confusão no meio do povo. E nós temos que afastar esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo que só gera confusão. São estudos que não servem para a nossa edificação. E são divergências teológicas, como eu digo lá, inúteis, que conflitam com as verdades escatológicas da Bíblia. Segundo motivo, a escatologia é um estudo muito útil para esclarecer a igreja sobre os eventos que hão de acontecer. Aleluia. Outro motivo, o estudo da escatologia traz consolo. Porque nós sabemos, Jesus falou claramente, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando a gente conhece a verdade acerca das coisas futuras, do que vai acontecer, e sabe que Deus vai fazer cumprir tudo, então isso nos traz alento, nos traz ânimo diante das tribulações, das dificuldades, diante das aflições. Você sabe que Deus está velando para acontecer tudo que Ele prometeu, tudo que Ele profetizou. Você tem uma certeza, você tem uma segurança na palavra de Deus. Vai ficar tudo muito claro para a igreja. O estudo escatológico, portanto, traz para nós também recordações, lembranças sobre o futuro. Por exemplo, sobre o arrebatamento, sobre o que vai acontecer no pós-arrebatamento, sobre o final das coisas, como vai ser o desfecho da história da humanidade, o triunfo de Jesus Cristo, tudo está muito esclarecido. E nós vamos aprender, e isso vai nos trazer consolo. Se pensarmos em alguns conceitos teológicos difíceis de interpretar, tais como a Trindade de Deus, deidade e humanidade unidas em uma pessoa, o significado de filho unigênito, o conceito de pecado imputado, por exemplo, temos a certeza de que não devemos nos esquivar de fazer um estudo detalhado sobre esses ensinamentos.
Tampouco devemos ignorar que a Bíblia trata acerca da escatologia, acerca das coisas futuras. Então não é o fato de determinados temas terem certas complexidades que vai nos afastar do estudo. Ao contrário, vai exigir de nós mais dedicação, mais tempo de estudo, mais reflexão, para poder compreender o que Deus está falando por meio da sua palavra. Mais algumas explicações por que estudar temas escatológicos: para ter alegria em meio à aflição. Pode passar o que estivermos passando, aperto, tribulação, dificuldade, mas nada nos separará do amor de Cristo. Deus continua nos amando, e Ele não permitirá que o mal nos domine. Ele não permitirá. Ele estará nos guardando e nos livrando, nos dando força para vencer a cada dia. O estudo da escatologia também nos encoraja a ter uma vida de santidade. Nós estamos na expectativa da vinda de Jesus a qualquer momento. Isso traz para nós um alerta, no sentido de que nós devemos estar com a vida em santidade, uma vida reta, uma vida coesa com os princípios bíblicos, uma vida de honestidade, uma vida correta diante de Deus, porque a qualquer momento Jesus Cristo está vindo. Nós não podemos mais perder tempo. Eu estava falando ao pastor Landim, nós temos muitas pessoas a serem alcançadas nessa região aqui. Todo dia estão chegando muitas pessoas naquela região do Oiapoque. Então nós não podemos perder tempo com essas almas que estão chegando e outras saindo de lá. Há muita coisa a ser feita, e também naquela região da Guiana. Essas pessoas precisam tomar conhecimento acerca dessas verdades. Estamos falando aqui. Terceiro lugar, é útil para muitas necessidades importantes da vida cristã. Estudar a escatologia é útil para a nossa vida, para nós conhecermos. Deus fez questão de colocar esse livro aqui, e não é só no Apocalipse, não, tem Daniel, tem outras passagens, Mateus 24, tratando de matéria escatológica, e isso é tudo muito útil para a nossa vida cristã. Estudar a escatologia é importante porque oferece esclarecimentos sobre a vida após a morte. O que é que vai acontecer após a morte? Para os que morreram em Cristo, para os que morreram sem Cristo, o que eles estão, o que vai acontecer depois disso, o desenrolar disso aí. Eu fui a um velório de uma pessoa, parente, um dia desse, em uma capela mortuária, e tinha, com todo respeito aqui, um diácono lá de uma igreja que não é da nossa denominação, e ele fazendo uma fantasia de que aquele que morreu, ele tinha um conhecimento sobre direito, na área do direito, e que Deus precisou de um advogado lá no céu para ajudar nos conhecimentos jurídicos. Rapaz, mas que Deus vai precisar de advogado? Se a Bíblia diz na primeira carta de João que Jesus Cristo é o advogado com A maiúsculo, Ele nos defende, Ele é o advogado por excelência, Ele não precisa de conselho de ser humano nenhum. Conversa furada. Aí eu fiquei lá, não falei nada para não contrariar, porque os parentes estavam lá e tá tudo bem. Mas depois eu disse, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro por ocasião da vinda de Jesus Cristo para se encontrar com Ele na região dos ares, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para se encontrar com Ele. Aí ele ficou com o olho desse tamanho para cima de mim, e eu disse, se cuide aí.
Deus vai precisar de advogado, de engenheiro. Esse planeta foi feito por Ele, com tudo justo e perfeito. A distância exata da Terra em relação ao Sol foi calculada por Deus. Ele não precisou de físico nenhum. Quem calculou isso? Se a Terra, diz um autor, fosse um pouquinho mais próxima do Sol, ninguém suportaria o aquecimento da Terra. E se fosse um pouquinho mais distante, só um pouquinho, ninguém suportaria o frio aqui na Terra. Quem calculou isso? Um engenheiro, um geólogo, um físico, um matemático? Não! Deus! Por que é importante estudar os temas escatológicos? Porque proporciona conhecimento sobre a verdade relacionada ao fim da história. O fim é muito importante saber. Oferece provas acerca da confiabilidade de todas as escrituras, ou de toda a escritura. Pois o número de profecias que veio a cumprir-se, precisamente como foi profetizado, não pode ser considerado obra do acaso, mas obra de Deus. Deus não falou por meio do profeta, por exemplo, olha como se cumpre, que Jesus nasceria na cidade de Belém. Cumpriu-se ou não? Ele não falou que ele nasceria de uma virgem, e a virgem conceberá e dará à luz. Cumpriu-se ou não? Cumpriu. Ele não profetizou por meio do profeta Isaías que ele morreria na cruz, seria moído, traspassado e levaria sobre si todos os pecados e transgressões e as nossas dores? Isaías 53, cumpriu-se ou não cumpriu-se? Ele não profetizou, ele não disse que ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia? Cumpriu-se ou não cumpriu-se? Ele não falou que ele ascenderia e se assentaria, e estaria assentado à direita de Deus Pai? E eu creio que ele está lá. Ele está vivo e assentado à direita de Deus Pai, no comando das coisas. Cumpriu-se ou não cumpriu-se? O que ele profetizou está se cumprindo. E vai se cumprir mais ainda. Mais uma. Eleva nosso coração em louvor a Deus. Quando a gente vai tomando conhecimento desses fatos. E Deus é tão bom, que Ele decidiu revelar para nós essas coisas. Ele poderia ter deixado oculto, mas Ele é tão bom que Ele não quer deixar ninguém desatento, desavisado, sem conhecimento. E é interessante que qualquer pessoa pode ter acesso a esse conhecimento. O acesso ao conhecimento universitário às vezes é mais seletivo, ele é mais elitizado, mas o conhecimento acerca da palavra de Deus não. Eu estava no Oiapoque agora conversando lá com um indígena que é pastor, e ele, um indígena, mora a 60 quilômetros do Oiapoque, da sede do município, e ele conhece essas coisas aqui. Ele aprendeu, com pouquinho conhecimento, o Espírito Santo o ajudou a compreender. Um ribeirinho pode compreender, porque isso aqui exige fé e mentalidade do novo homem. Ignorar a profecia é perder os benefícios que Deus concede por meio delas. Dúvidas e confusões em escatologia. Vamos voltar aqui. Muitos cristãos têm dificuldade de distinguir os eventos bíblicos que ocorrerão no fim da presente era, que se inicia com o arrebatamento da igreja, o início da agenda escatológica. E essa dificuldade de compreensão resulta em muitas dúvidas e confusões, em interpretações absurdas do texto bíblico. Algumas razões dos equívocos. Aquilo que eu já falei. As confusões são geradas, primeiro, uso de método inadequado para interpretar o texto bíblico. Então, o método alegórico que eu já falei,
fazer alegorização das coisas. Alegoria, por exemplo, assim, quando Jesus foi para o batismo, diante de João Batista, o que foi dito? Eis o Cordeiro de Deus, que tira do mundo. Quando foi dito que Jesus é o Cordeiro de Deus, foi uma alegoria, porque literalmente ele era o Cordeiro, do ponto de vista literal, ele era o animal? Não, mas do ponto de vista espiritual, simbólico, tipológico, ele era o Cordeiro. Então aí é uma alegoria, mas não é a alegoria a regra de interpretação. A alegoria é a exceção. O método correto que nós vamos usar aqui é o da interpretação literal. Amém? Falta de intimidade do crente com o Espírito Santo é uma razão para levar a equívoco. Nós, quando estamos diante do texto bíblico, precisamos pedir ajuda do Espírito Santo. Me ajuda a compreender. Abre a minha mente, Senhor. Ilumina. Me ajuda a compreender a tua palavra. E o Espírito Santo vem e ajuda. Esclarece. Ajuda a fazer as conexões. Ajuda a compreender, mesmo com as suas limitações. Outra questão, falsa aplicação do texto bíblico nos seus variados aspectos. Vê aí 2 Timóteo 2,15. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,15. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Perdão. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é uma advertência de Deus, uma admoestação, no sentido de que nós devemos nos aplicar a estudar a palavra para manejá-la bem, e não, com isso, evitar as confusões, as interpretações equivocadas. Conhecimento bíblico desordenado. Aí o pastor Cleise completou ali, disse falta de estudo sistemático, falta de estudo na EBD, que é Escola Bíblica Dominical. No passado, irmãos, já se cogitou que a teologia atrapalharia, em certo sentido, a espiritualidade. Não foi? Quando os primeiros seminaristas chegaram formados no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pindamonhangaba, ali nos anos 70, 80, principalmente aqui em Macapá, os anos 80, dizia-se que o conhecimento da teologia, ele não seria útil, não seria importante, o conhecimento para o crente que já tem o Espírito Santo. Então, a teologia atrapalharia, em certo sentido, a espiritualidade. Ela diz assim, a letra mata, e pegava esse texto isolado. Mas em que sentido que Deus falou isso, a letra mata? A letra mata, mas o Espírito vivifica. É quando a pessoa vai fazer um estudo sem a iluminação do Espírito Santo, sem a luz do Espírito. Então, a teologia, ela nos permite fazer o estudo sistemático. Pegar um tema, por exemplo, sobre a vinda de Jesus, e olhar os versículos que estão conectados com esse tema, estudar isso sistematicamente, o antes, o durante, o depois. Isso é estudo sistemático. Estudo acerca do pecado,
de forma sistemática, pegando os vários versículos e fazendo as suas devidas conexões. Por quê? Porque é um sistema estabelecido, o reino de Deus. A escola bíblica dominical é muito importante para o estudo sistemático da palavra de Deus. Olha, nós agora estamos terminando o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, sistematicamente, em lições. Então isso ajuda a ter um entendimento sistemático da palavra de Deus. Outro equívoco, confusão, conhecimento especulativo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito porque lhe parece ou porque lhe são loucura. Ora, por que para ela parece loucura? Primeiro, porque ela está raciocinando com a mente natural. E nós raciocinamos com a mente de Cristo. O Espírito de Deus desbloqueou a nossa mente. O Espírito Santo, ele quebrou as muralhas que estavam na nossa mente. As fortalezas, Paulo fala aqui na carta aos Coríntios, ele fala em fortalezas. É por isso que muitos têm resistência à palavra, porque fortalezas, para derrubar uma fortaleza, é preciso o poder de Deus. Aleluia. Então, a pessoa, você vai falar para ela acerca da vinda de Cristo, que vai haver arrebatamento. Ela vai dizer: arrebatamento? Como é que é isso? A grande tribulação, o grande trono branco, o juízo final, o Hades, o inferno, a realidade do inferno. Como é que ela vai? Ela não entende, porque a mente é natural, mas nós somos seres espirituais. Então ele não aceita as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. Então é por isso que você já observou, quando a pessoa verdadeiramente tem um encontro com Deus, que ela nasce de novo, e ela chega na casa dela, ela é diferente, e os parentes vão, rapaz, mas o que aconteceu contigo? Deram uma lavagem cerebral? O que foi que fizeram contigo? O pastor passou e fez uma lavagem cerebral na tua cabeça? Não é assim? Porque parece loucura, ela não entende que houve um destravamento da mente da pessoa. O Espírito Santo se instalou nela, a alma dela foi purificada pelo sangue de Jesus. Tudo no plano espiritual. Ela agora é uma nova pessoa. Abriu-se a visão, ela era cega, agora ela está vendo as coisas espirituais. Outra questão, o equívoco, a ação deletéria e vergonhosa de falsos ensinadores. Na primeira carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo 4:1 e versículo 2 também, diz assim: ora, o Espírito, aí é Espírito Santo, que é com E maiúsculo, afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Demônio ensina. Demônio também lança suas teologias falsas. Demônio também lança suas doutrinas. Tá? Então, muito cuidado com isso. Heresias, o Espírito afirma, o Espírito Santo, apostatarão da fé. Terminou aqui, meu filho? Travou. As doutrinas, nós vamos apenas citar rápido, que o tempo já está correndo muito rápido.
A escatologia pode ser dividida em 3 sub-áreas doutrinárias. Vamos dizer a primeira: doutrina da escatologia individual. Número 2, doutrina dos juízos. 3, doutrinas da escatologia geral ou coletiva. Então nós vamos estudar isso depois detalhadamente. O que foi que eu fiz aqui? Doutrina da escatologia individual. As doutrinas da morte e do estado intermediário. Trata do quê? Trata da morte e do estado intermediário. Ou seja, o que acontece após a morte e até a vinda de Cristo? Nesse intertempo, nesse intervalo de tempo, a pessoa partiu com Cristo. E agora, como é que ela está? Queridos, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso. Eu procurei, você procura, não acha, não é verdade? Você fica especulando. Lá naquela parábola do rico e do Lázaro, a gente observa o que ali? Uma consciência da parte do rico, lá da onde ele está. Até então isso acontecia, tinha aquele abismo, né? De um lado Hades, de outro paraíso, aí aquele abismo intransponível e tal. Mas de lá de onde ele estava em agonia. E da onde ele falava, ele estava consciente. Então isso é um dado. Aqueles que morrem sem Cristo, eles vão para um lugar em que eles têm consciência do que está acontecendo com eles. Eles sentem sede terrível, eles sentem calor, eles estão em agonias, e eles estão querendo sair de lá e não podem, porque a gente com base na Bíblia, é ou não é, Cleiton? Mas o Lázaro que estava do lado de cá, não é ele que se comunica. Quem se comunica é o pai Abraão. Não é verdade? Tu não vê. Então isso serve para afastar doutrina espírita que procura falar com os mortos. Uma vez eu conversando com um colega meu, e ele disse: não, mas eu falei com meu pai. Ele, Eu digo que foi mais do que imaginou, pastor Paulo. Porque o inimigo, o espírito maligno é tão sagaz. Irmãos, presta atenção aqui, raciocine comigo. Um ser humano, um homem, uma pessoa humana, pode imitar a voz do outro. Eu já vi muitos imitando a voz do Barcelos, que já partiu, a voz do Chacrinha, do Roberto Carlos. Ora, se o ser humano é capaz, o Orley imitava as vozes. Ele era... Raciocine. Se o ser humano consegue imitar, e às vezes com quase perfeição, imagine o inimigo, o Satanás, que a Bíblia diz que ele é capaz até de se transformar num anjo de luz. É ou não é? Eu conversei um dia desses com uma autoridade, e essa autoridade buscava um documento. O pai morreu, e ela não sabia esse documento importante relativo a um imóvel, e ela perderia a causa se ela não provasse, pois ela teve, o espírito do morto teria vindo a ela e dito: vai naquele lugar ali que está naquela gaveta. E ela foi lá e achou. É possível esse fenômeno acontecer? Sim. Mas eu vou dizer uma coisa: isso não foi a pessoa que partiu
a pessoa que morreu, ela não se comunica com os que estão aqui na terra. Agora, o espírito que acompanhava aquela pessoa, ou outro espírito, sabia, andava aquela pessoa e sabia onde ele guardava aquele documento. E aí ele pode fazer isso e dar informação. Aí a pessoa, uau, o meu parente que morreu foi que me deu essa informação. Não foi. Isso eu tenho que esclarecer aqui, meus amigos, para ninguém se enganar. O papel do pastor é esclarecer, para ninguém ser levado por engano. E ao cemitério para ouvir a voz da pessoa que partiu. Vai ao cemitério dia de sexta-feira. Não é um morto. O morto jamais vai se comunicar. Deus jamais permitiria isso. Que foi que Deus falou para o rico que queria que, então manda o Lázaro ir lá na terra avisar meus parentes, meus irmãos que estão lá, que eu não quero que eles venham para cá. Deus mandou, disse, vai lá, Lázaro, então, ressuscita aí e vai lá. Deus mandou? Negativo. Que foi que Deus disse? Eles estão lá na terra, lá eu tenho meus profetas, eu tenho os pregadores, tenho os pastores, tenho evangelistas, tenho os missionários, que eles ouçam os que estão lá. Foi isso que Deus falou. Foi ou não foi? Glória a Deus. Hebreus 9, 27, que confirma o que eu estou falando, que diz, Hebreus 9, 27, e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar quem? Aqueles que esperam por ele, para a subida, para serem arrebatados. Entenderam? E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez. Então esse negócio de dizer, a alma sai do homem e depois vai ser reencarnada, é possível? Não, está aí a palavra de Deus. Morreu, segue-se o juízo. Ou vai para lá, ou vai para outro lugar. E esse outro lugar não é nada bom. Foi lá em Oiapoque que eu fui falar isso. E em dado momento um irmão disse, meu Deus, a coisa é séria. Em um mundo caído, a morte é o desfecho da vida. O último aspecto do mundo caído a ser eliminado é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Glória a Deus. Doutrina dos juízos, nós vamos estudar isso detalhadamente. O que é que nós vamos estudar no período dessa doutrina? O juízo dos pecados da humanidade, João 12, 31. O juízo do crente pelo próprio crente, 1 Coríntios 11, 31 a 32. Os juízos das obras do crente, que vai ocorrer. 2 Coríntios 5, 10. Depois vocês vão conferindo aí no texto. Vê esse 5, 10 só para 2 Coríntios 5, 10. Para confirmar. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quem que vai comparecer perante o tribunal de Cristo? Os crentes. Para receber o quê? Os galardões segundo as suas obras. Que pode ser de palha, de pedra, pode ser
Pode ser aquela que resiste ao fogo, como aquela que não resiste ao fogo. Hã? E aqueles que morreram sem Cristo, eles vão para o tribunal de Cristo? Não. Como é o nome do juízo que eles vão para lá? Trono branco. Para receber galardões? Não. Para condenação eterna. Então, irmãos, nós devemos dar glória a Deus, porque tudo que nós estamos fazendo na obra aqui, tudo que está sendo bem feito, com amor, com carinho, para a glória do Pai, está sendo registrado nos anais de Deus. E naquele dia, perante o tribunal de Cristo, nós estaremos lá diante de Jesus, e Ele estará lá apresentando as nossas obras, para nós recebermos os galardões. Os galardões, diga galardões. Diga, eu almejo em receber os galardões e a coroa da justiça, a coroa da vida. É isso que nós vamos receber. A eternidade revelará. Veja aí 1 Coríntios 11, 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 31 a 32. E que diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O juízo do crente, o juízo dos discípulos de Jesus, está aí nessa passagem bíblica. Doutrina dos juízos. Letra D. O juízo de Deus durante a grande tribulação. Vai ter juízo? Vai ter julgamento? Sim. Daniel 12, 1. Depois confiram. O juízo das nações viventes. Mateus 25, 31 a 46. Que nações? As nações são muitas, inclusive as nações rebeldes. O juízo do diabo e seus anjos. Apocalipse 20, 10. Veja aí. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E depois o 20, 11, o 11 ao 15, nesse mesmo capítulo. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O livro da vida. O nome está lá? Não. Então, quais são as tuas obras? As obras da maldade, essas obras aí, não é? Aí não é do tribunal de Cristo. Que no tribunal de Cristo são as obras que nós fizemos, obras boas. Lá as obras da maldade. O assassino que não se converteu a Cristo, o assaltante, o ladrão, o prostituto. Todas essas condutas estão anotadas. Tudo. Então, ele vai ser julgado segundo essas más obras, essas obras maléficas. Entenderam isso? E aí ele, no final do julgamento, vai ser lançado onde? Numa piscina muito bonitona, refrescante, que tem maçã, tem uva. Ao contrário disso, né? E dos ímpios, já leu, né? Dos ímpios falecidos também. Doutrina da escatologia geral ou coletiva. Doutrina da ressurreição. João
5, 28 e 29. Vamos ver. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então veja que dois destinos: ressurreição dos mortos em Cristo para um destino, ressurreição depois, em seguida, dos mortos sem Cristo, dos ímpios, para a condenação eterna. Não é isso? Doutrina da vinda de Jesus. A isso nós vamos estudar depois com detalhes: arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, volta de Jesus em glória e juízo das nações. Eu citei aí só para deixar já fincado o que nós vamos tratar nos próximos dias. Doutrina do milênio, doutrina da revolta de Satanás, doutrina do eterno e perfeito estado, doutrina das dispensações e alianças da Bíblia. Tudo isso vamos estudar também. E a conclusão, fiquemos de pé agora. Vamos ler. Leia aí, Cleise, com os irmãos. Vamos todos juntos. 1, 2, 3. O estudo da escatologia bíblica nos permite compreender, na medida de nossas limitações humanas, a grandeza das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o adoram, juntamente com seu Filho amado, Jesus Cristo. E à luz do Espírito Santo, isto é possível naquilo que Deus deseja que saibamos. Quem está com sede de aprender sobre escatologia? Quem almeja, quem deseja do fundo da alma, nos próximos dias aprofundar sobre esse assunto? Diga: eu desejo. Diga: Senhor, me ajuda. Eu quero chegar até o fim dos estudos. Eu quero compreender. Eu quero compreender a tua palavra, o ensinamento escatológico, em nome de Jesus. Que Deus te dê força, Deus te dê graça para você absorver tudo que Deus tem para te entregar nos próximos dias. Serão dias maravilhosos de ensino da palavra de Deus, e você não fará mais confusão. Amém?